Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula onde minha estratégia está falhando. Não sei se você sabe, mas não existe estratégia que não funciona. Todas as estratégias funcionam. Só vai depender do seu momento. Ela pode não ser a estratégia adequada para o seu momento. Então, preste atenção nessa aula, que você vai entender aonde está errando, aonde pode estar errando e por que a estratégia não está funcionando para você. A primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês é o ciclo de venda. Pode ser que você não saiba, mas a gente tem esse funil que eu tanto falo e basicamente o ciclo de vendas ele ocorre exatamente dessa forma. As pessoas vêm aqui nos 100%, elas são atraídas pelo anúncio ou por uma postagem, enfim, independente de qual a origem do tráfego, essas pessoas são atraídas para esse funil e elas vão começar a andar por esse funil. Pode ser através de um contato, um cadastro, depois ela vai para um contato qualificado. Alguém vai entrar em contato com ela ou vai ver a qualificação prévia do cadastro que ela deixou. Para depois ela pode ser que vire uma oportunidade e aí sim ela termine em um cliente. E ainda tem mais um percentual aí que eu acabei não colocando, que são os fãs. São aquelas pessoas que sempre compram de você. São seus fãs fiéis. E o que é importante desse ciclo de vendas? Vocês estão anotando aqui esses percentuais. O que a gente consegue notar é que 100% entram pelo funil. E só uma média, não existe um percentual exato para cada nicho tem suas particularidades, mas uma média aí é que 2% seja o percentual de conversão. Então, você sempre tem que pensar que nem todo mundo que entrar no seu funil vai virar um cliente. Infelizmente. Infelizmente também, porque assim você acaba qualificando os seus clientes. E aí você pega exatamente aquelas pessoas que têm o perfil que vai comprar de você e que você, porventura, queira trabalhar. Então, qual que é o objetivo do ciclo de venda? É aumentar a sua demanda aqui, ou seja, as pessoas atraídas pelos anúncios, para você aumentar suas vendas aqui. Já dando spoiler, a maioria dos problemas está exatamente aqui, nos leads, ou seja, nessa atração. E por que que a maioria do problema está aí? Por que que esses leads que são atraídos, por que que eles não convertem? O que são esses leads que não convertem? São esses leads que demonstraram algum interesse pelo seu conteúdo, seu produto, seja se cadastrando em uma lista ou baixando um e-book, enviando uma mensagem pelo WhatsApp, mas eles nunca se transformaram em compradores reais dessa empresa. São aquelas pessoas, os curiosos, ou as pessoas que, porventura, não criaram uma identificação, ou todas esses problemas que, porventura, eles não viraram cliente, eles não converteram, a gente vai abordar nessa aula. Agora vocês vão aprender os principais motivos que levam o lead a abandonar um funil de vendas, como eu mostrei no início da aula. Primeiro erro, você está tentando vender para todo mundo porque não conhece o seu lead e não está dando a eles o que eles realmente querem. Só aí a gente tem 3 erros em um só. Primeiro, você está tentando vender para todo mundo. Quem tenta fazer isso não vende para ninguém. Você precisa ter um nicho definido, porque isso vai te dar uma assertividade nas suas vendas. Quer dizer que você não pode vender para todo mundo? Não, você pode vender para todo mundo. Mas o seu foco, a sua comunicação vai ser para um nicho e para uma persona, que eu já falei que é a personificação do seu cliente ideal. É aquela pessoa que você já traçou o perfil dela e você sabe exatamente as dores, os desejos, as dificuldades. Então, você é muito mais preparado para atender essa pessoa. Quanto mais você conhece os seus leads, mais eficiente será a sua comunicação e, consequentemente, maior serão suas chances de conversão. Por quê? Porque você vai resolver o terceiro problema que está nesse primeiro quesito, que é você vai dar a eles o que eles realmente querem.
Tem uma questão aí que é muito importante você anotar, que você não tem que vender aquilo que o seu cliente precisa. Você tem que vender aquilo que ele quer. Então, você vai vender, como eu sempre costumo falar, você precisa vender para ele o chocolate. E aí você vai entregar o brócolis. Que o chocolate é aquilo que ele quer e o brócolis é o que ele precisa. Então, presta atenção nessa regra de ouro e não cometa mais esse erro. Segundo erro, você não conhece a jornada de compra do seu cliente. Eu já falei com vocês lá no início da aula que a gente tem essa jornada e aqui está claramente descrito para vocês que existe a questão do aprendizado e descoberta, a fase do reconhecimento do problema, da solução e a decisão de compra. Todo esse processo, essa jornada, você precisa conhecer. E você precisa saber qual momento da jornada de compra os seus leads estão. E por isso, mais na frente a gente vai falar, mas já dando um spoiler, é super importante a gente qualificá-los. Quantos estão ainda no início e quantos estão efetivamente no final, prontos para comprar. Só que o problema é que você quer vender para a galera que já está pronta para comprar. Só que a maioria não está pronta para comprar. E o que você precisa fazer para acontecer? Mapear a jornada do seu comprador, descrever todas as perguntas que as pessoas podem ter nesse processo de tomada de decisão. E aí, mais para frente, a gente vai falar mais sobre todo esse processo e como você pode diminuir essa disparidade, aumentar esse nível de consciência para que ele esteja mais apto, mais pronto para tomar a decisão de comprar de você. Terceiro erro, você não está alimentando o seu ciclo de vendas. O que é isso? Você não está, primeiro, como eu mostrei lá no primeiro funil, você não está levando mais leads novos para aquele seu funil, para que ele gere novas vendas, ou você também não está alimentando o seu ciclo de venda, que consiste na atração, consideração e decisão. Basicamente, ele representa a capacidade de desenvolver um forte relacionamento com seus clientes. A primeira etapa, atrair clientes em potencial e clientes por meio de um site com conteúdo útil, ou campanhas, ou através do tráfego orgânico, enfim. Atrair de N maneiras. O objetivo é concentrar todos os esforços de marketing e vendas em ouvir as necessidades do prospect, fornecendo-lhe as respostas e necessidades em cada etapa da sua jornada. E aí a gente tem a etapa da atração, que você vai exatamente dar aquelas informações. Você precisa entender naquele momento quais as informações que ele precisa, qual é o melhor tipo de comunicação que você pode dar nessa primeira fase. Na consideração, você vai desenvolver o quê? Uma conversação, vai melhorar o envolvimento com o seu potencial cliente e, por fim, você vai ser um conselheiro, né? Você vai ter um especialista empático, quer dizer o quê? Você vai, de fato, se importar com os problemas dele e usar isso para melhorar o seu relacionamento, para que você crie confiança, gere essa afinidade, para que você consiga vender de uma forma muito mais fácil. E as perguntinhas que não quer calar. Você tem um ciclo de vendas? Você consegue ter essa percepção de atração, de consideração, de decisão? Você sabe aonde exatamente o seu prospect está? Aonde ele está em cada fase? O que ele precisa? Quais as informações que ele precisa? Qual o tipo de comunicação que ele vai fazer? Você vai fazer para ele em cada fase? Você tem uma estratégia bem estabelecida para conduzir os seus prospects ao longo desse ciclo de vendas, né? Ao longo lá daquele funil que eu mostrei para vocês. Agora você já tem todo o arsenal. Mas a pergunta mais importante é: você conhece a sua taxa de conversão? O que é isso? Para cada 100 pessoas que você fala, quantas você consegue converter? Isso é extremamente importante, porque vamos supor que a sua taxa de conversão seja 20%. Então, eu sei que se eu atrair, se a minha meta são 20 vendas, eu preciso atrair somente 100 clientes por mês para que eu consiga vender 20 vendas, fazer 20 vendas. Então, é muito importante que você saiba. E se você ainda não sabe, você comece a mapear, de ver quantas pessoas estão indo no meu site, quantas pessoas estão indo na minha loja, quantas pessoas me chamam no WhatsApp,
quantas pessoas eu falo, eu preciso falar, eu preciso mandar uma proposta para que, enfim, elas consigam fechar comigo. Quarto erro, os leads conhecem pouco, não confiam ou simplesmente não gostam do seu negócio. Bom, é duro ouvir isso, eu sei, mas bota amor nas minhas palavras, porque é super importante você entender que os seus potenciais clientes, eles podem não gostar e não confiar na sua marca. Muitas vezes você não está conseguindo comunicar o que realmente é o seu negócio, e o potencial consumidor passa a vê-lo como algo distante daquilo que ele deseja, o que afasta, apesar do interesse inicial. Então, às vezes, você colocou lá um e-book para baixar, super interessante, mas o seu contato ele não foi muito rápido, ou de repente ficou além da expectativa dele, ou ele não gostou do seu perfil no Instagram, você não gerou essa identificação. Existem várias variáveis, e por isso que é de suma importância que você preste atenção nisso que eu vou falar agora, que é mais importante do que você saber por que que as pessoas compram de você, é mais importante você descobrir por que que elas não compram de você. Exatamente para você conseguir melhorar esses aspectos e conseguir atrair mais as pessoas. É normal terem pessoas que não vão se identificar com você. Tá tudo bem. Mas quanto menor esse nível, melhor para você e para o seu negócio, com certeza. Quinto erro, você não consegue vencer as objeções dos potenciais clientes. O que que é objeção, gente? Essa famosa desculpa que as pessoas dão para não comprar de você. De bônus, eu deixei aqui para vocês o mapeamento dessas objeções, das objeções mais comuns, os scripts de resposta, ou seja, não tem dinheiro, o que que você vai falar para essas pessoas? Tem que falar com meu marido. O que que você vai falar em cada ocasião? Mais uma vez, lembrando, esse é um e-book mais voltado para infoprodutos, mas ele é extremamente adaptável para qualquer nicho. Oh my God! Sexto erro, você não está respeitando o tempo de compra do cliente. Cada pessoa possui características únicas e estão em etapas diferentes da jornada de compra. Portanto, é muito importante que você respeite o tempo de compra desses leads. Não desiste de alguém só porque ela não quis comprar na hora. Como eu mostrei lá, é muito mais fácil. Todo mundo quer ter alguém que já está preparada para comprar. Mas essa não é a realidade de todo mundo. A maioria dos meus clientes tem muita dificuldade de entender isso e eu tenho certeza que você também. Porque a gente é imediatista, mas os nossos hábitos de consumo não são. Se a gente entende que aquele bem ou aquele serviço, enfim, aquela solução não é indispensável ou não é uma oferta irrecusável, a pessoa não vai comprar naquele momento. Muitos dos seus futuros clientes são aquelas mesmas pessoas que no passado disseram não. É preciso dar tempo e oportunidade para que as pessoas assimilem ideias novas e venham a mudar de opinião, tomando a decisão de comprar um produto ou contratar um serviço do seu negócio. Sétimo erro, você está pressionando demais o lead para ele comprar. Existe uma máxima que as pessoas amam comprar, mas elas odeiam os vendedores. Ou seja, ao sentir que estão sendo pressionados, os consumidores vão fugir de você. Isso é fato. Todo mundo foge quando é muito pressionado. Pois ele perdeu a confiança ou assustou-se com a abordagem da sua empresa e gerou a perda da oportunidade. Então, preste atenção nisso aqui, para isso nunca acontecer com você. E se já aconteceu, não voltar a acontecer. Essa questão da comunicação, ela tem que ser muito empática. Você tem que, de fato, gerar esse relacionamento com a pessoa para que ela entenda que você quer mostrar para ela que a sua solução é a melhor solução. E não que ela está comprando por pura e exclusiva pressão. Eu não estou suportando mais. Oitavo erro. O lead não está percebendo o valor da sua oferta. Outra máxima é: o preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você recebe. Então, a gente não está falando aqui de preço, a gente está falando aqui de valor. E quando a pessoa ela só percebe o preço,
ela vai achar tudo muito caro. Ela não está entendendo a transformação que a sua solução vai ocasionar na vida dela. Ela não está entendendo que ela vai sair do ponto A, onde ela estava ali naquela inércia, naqueles problemas, e ela não está entendendo, ela não está se imaginando no ponto B, que é o ponto que você está levando toda essa transformação, esse desejo, o sonho dela, fazendo o sonho dela virar realidade. Quando o lead não percebe o valor nos produtos ou serviços, isso influencia na decisão. E são grandes as chances dele não pagar o preço cobrado. Ih, rapaz. Nono erro: você não faz o acompanhamento oportuno e consistente de seus leads de venda e não está fazendo uma boa comunicação no funil. Provavelmente, se você está cometendo esse erro, você não tem o CRM, você não tem nenhuma listagenzinha de WhatsApp ou de Excel, Trello, seja, que vá organizar os seus contatos, os seus leads, os contatos que você tem feito com esse lead, com esses prospects. Você precisa planejar toda essa comunicação. Por isso que é tão importante você entender, assimilar e botar na prática tudo que você aprender nesse curso, que você vai conseguir planejar e executar. E o que é melhor, né? Ter tudo de bandeja, scripts prontos, campanhas prontas, preparadas só para você adaptar e executar e ter resultado. Muitos leads nunca se transformam em vendas e a falta de nutrição deles é a causa mais comum de baixo desempenho. O que é importante você fazer? Antecipar as necessidades desse comprador em potencial e entender aonde ele está nesse processo de vendas. Porque você sabe que se ele tiver ele for ainda um lead frio, você tem que dar mais informações para ele. Você tem diferentes tipos de informações para diferentes momentos na jornada de compra. 10º erro: sua oferta não está atrativa. O último estágio da jornada de compra é a decisão de compra. O que você pode oferecer para o lead escolher você e não o concorrente? Pense nesses diferenciais e reveja a aula Como Criar uma Oferta Irresistível. Lembre-se do efeito uau, eu serei doido de perder essa oportunidade. 11º erro: você não tem oferecido conteúdo relevante ou não tem conteúdo suficiente no seu site, nas redes sociais, para informar o seu cliente potencial. É muito paralelo ao erro anterior, que é a questão da nutrição dos leads. Como que a pessoa vai comprar de você se você está dificultando essa compra? Seu conteúdo ele precisa ser personalizado, possuir informações que aumentem o nível de consciência e ele precisa ser facilmente encontrado na internet. Por isso que é importante você estar ali entre os primeiros, no Google Meu Negócio, você estar presente ali no Instagram, você está fazendo campanhas de tráfego para estar gerando esse reconhecimento da sua marca. E, por favor, né, gente, facilita a vida do comprador. Seu conteúdo deve manter os visitantes envolvidos por mais tempo. Quanto mais tempo a pessoa passa com você, ela vai comprar de você. Então, estabeleça a sua empresa como especialista no seu nicho e gere desejo nos clientes em potencial. É claro. 12º erro: você não está atraindo leads qualificados. Preste atenção nisso aqui, gente, que é muito fácil errar nisso. Cuidado na hora que você vai fazer a oferta, para não parecer que é uma oferta muito desesperada. Por exemplo, sorteio. Muito cuidado com o sorteio, porque, em geral, o sorteio ele atrai pessoas que só querem aquilo que você está oferecendo. Elas não estão nem aí para a sua transformação. Ela é um lead momentâneo. Então, cuidado para você não sujar sua base de seguidores, sua base de lead, com pessoas que não têm intenção de comprar. O problema pode ser na sua comunicação, no criativo e também na segmentação do tráfego. Mas, principalmente, gente, essa questão de sorteio, muito cuidado. Ele tem que ser muito intencional e relacionado àquilo que você está vendendo. Realmente. 13º erro: seu atendimento está ruim. Esse eu sei que dói ouvir. Mas sim, o seu atendimento pode estar ruim ou longe de ser aquilo que deveria. Como que você faz para reverter essa situação? Ouça as ligações de vendas da sua equipe, veja os prints de mensagem, participe das reuniões com os potenciais compradores, se envolva nesse processo de vendas.
coloca o cliente oculto, ou se faz de cliente oculto, ou pede alguém para fazer esse serviço. Existem empresas especializadas que fazem isso. Depois de coletar essas informações, modifica toda a sua comunicação, dá treinamento e materiais para formar uma equipe de vendas com argumentos de vendas de alto nível. 14º erro. Seu negócio oferece uma experiência de usuário insatisfatória. E aqui eu não estou só falando de um site que não tem aquele layout bonitinho, que demora para carregar. Não. Eu estou falando daquela pessoa que chega na sua loja, que chega no seu perfil, que fica confuso e frustrado porque ele não consegue ser bem atendido, ou a qualidade do seu serviço ou produto, não tem um pós-venda, você tem um feed abandonado, você acha que ela vai comprar de quem? Da pessoa que está ali sempre atualizando, fazendo stories, ou da pessoa que não tem? E, claro, também o seu site, demora para carregar, tem design ruim. Uma boa experiência garante que os clientes em potencial possam encontrar facilmente as informações que desejam e, claro, comprar a sua solução sem esforço. Tá bom. 15º erro. Você não está criando confiança e autoridade suficiente. Se a pessoa não confiar, ela não vai comprar de você. Para você se comunicar com o seu público, eles precisam primeiro encontrar você online. E aí vai tudo aquilo que eu já falei, de estar presente no Google, nas redes sociais. E para que o público te encontre sempre online, você precisa publicar conteúdos que vão te posicionar como autoridade em sua oferta. Por que as pessoas vão preferir a Ana que está ali, famosinha, e comprar de você? Só porque você vende mais barato? Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu negócio. O importante é que você identificar as necessidades de cada fase, na atração, consideração e decisão, e contextualizar essa conversa entre sua marca e os seus prospects. Bota muito amor nas minhas palavras, porque esse erro, ele é um erro que pode sim, você pode estar cometendo e nem estar percebendo que está cometendo. Que é quando você se importa mais com os números do que com as pessoas. Quando os clientes percebem que você não se importa com ele, eles começam a te avaliar mal. Sua taxa de retenção é baixa, taxa de abertura de e-mail é baixa, as suas ações não conseguem funcionar. Por quê? Porque as pessoas percebem que você só quer vender. Seu marketing parece, por mais que você faça as coisas, não funciona. Não tem engajamento nas redes sociais. O que é importante você fazer? Humanizar a sua estratégia de marketing. Ser empático nas mensagens, ser simpático, não chegar, se você só está indo na dor, procura ir mais no desejo, muda essa comunicação e muda de fato com essa questão de se importar. Quando você de fato se importa com as pessoas e quer ver a transformação, você com certeza consegue mudar esse seu atual cenário. É mesmo, é? 17º erro. Você está demorando muito para entrar em contato com os leads. E isso, vou te falar, é batata para que a pessoa... Você perde o tempo de venda. Antes de tomar uma decisão, as pessoas gostam de reunir o máximo de informações para pesquisar e comparar diferentes opções. Quando você demora, você deixa de ser uma opção. Ela não vai mais querer aquilo daqui a pouco. Outra coisa para reiterar isso que eu estou falando é uma pesquisa de Harvard que diz que simplesmente entrando em contato com seus clientes 60 minutos após de gerar esses leads, suas chances de convertê-los em clientes aumentam em 7 vezes. Então, presta atenção. Já analisa como que está sendo aí todo o seu monitoramento, toda essa comunicação, o seu atendimento, para que você consiga ter, pelo menos como meta, 60 minutos de resposta das pessoas, para entrar em contato com essas pessoas que demonstraram interesse pela sua solução. Outro erro, que é o 18º, você não mede nem rastreia todo o seu funil. O que é medir? Você não vê exatamente isso que a gente está comentando agora. Você não sabe em quanto tempo a sua equipe está respondendo, você não sabe a taxa de abertura de e-mail, você não sabe, você nem tem um roteiro de vendas, você não tem um planejamento de campanhas, você não sabe o que você vai anunciar na próxima Black Friday, você não tem noção do que você vai fazer na próxima data comemorativa.
Você precisa ser capaz de medir o progresso antes que os leads comecem a fluir para poder fazer os ajustes necessários para que as coisas funcionem em tempo razoável. É imprescindível que você entenda qual o ciclo, né, o tempo de compra do seu cliente. É de um mês, de um dia, uma semana, 3 semanas? Porque dessa forma você consegue, inclusive, ter uma organização das suas campanhas muito mais assertiva. Já vai se acomodando aí na cadeira, porque esse erro é um dos erros que mais acontecem, que é quando você não qualifica os seus leads. O que é qualificar os seus leads? Mesmo o maior discurso de vendas do mundo é inútil se você o contar para a pessoa errada. Isso é bíblico, gente. Pérolas aos porcos. Não adianta nada você gastar o seu latim se a pessoa tá nem entendendo o que você está falando. Ela nem sabe o que você vende. A qualificação de leads é uma estrutura para ajudar você a entender com quais leads você deve conversar e quais leads você deve ignorar. E como que você pode qualificar esses leads? Falha nossa aqui, mas você sabe, é 1 e 2. Primeira coisa é qualificar os seus leads com perguntas pré-determinadas, para entender o quão próximo de um lead ele está da persona que você especificou lá, você fez o mapeamento dela, ou de fazer uma compra. Por exemplo, você está vendendo uma casa de R$ 500.000, e aí a pessoa tem uma renda familiar de 1.500. Ela vai conseguir comprar a sua casa? Não vai, a menos que ela ganhe na loteria ou algo parecido. Mas, enfim, como a gente não trabalha com essas possibilidades, essa pessoa não é qualificada para a casa de 500 mil, mas ela sim pode ser qualificada para uma casa de 120, de 198. Segundo, atribua pontuações aos seus leads para uma melhor priorização. Exemplo, clientes e potenciais que têm um orçamento X e a autoridade, ou seja, têm X funcionários, e também estão prontos para tomar uma decisão de compra em breve. Devem ser contactados primeiro pelas vendas. Então, a gente precisa entender primeiro, fazer ali, isso pode ser feito através de um cadastro prévio, existe uma campanha específica dessas no Facebook, ou também através de uma landing page, de um formulário, com informações prévias desse lead. 20º erro, e vixe Maria, se você está cometendo ele, que é não fazer o CTA. Eu já te falei aqui que é a chamada para ação, call to action. São os convites para que o usuário tome uma determinada ação, né? Eles sejam direcionados para a sua estratégia. É muito importante que os CTAs sejam criativos e bem bolados para atrair os olhos e induzir a ação, aumentando assim as chances de atração dos clientes e do sucesso dentro de cada jornada. O que acontece? No curso Stories Imparáveis, eu tenho um bônus, que são as só de CTA e frases provocativas. Ou seja, eu fiz um mapeamento das frases e dos CTAs. Frases provocativas são as frases anteriores a essa tomada de ação, ao CTA. Então, para que façam essa provocação para que a pessoa tome uma ação? Se você tiver interesse, manda mensagem para mim, que eu mando o link para você desse curso. 21º erro, você não usa depoimentos. Eu tenho certeza que existem várias pessoas que são muito gratas por tudo aquilo que você fez e contribuiu para a transformação dela. E eu tenho certeza que você não pediu o raio do depoimento para ela. Porque fica sem graça, porque está com medo de um não. O melhor dos mundos, é claro, um depoimento falado, do máximo 1, 2 minutos. Mas um print de uma conversa, uma foto de antes e depois, qualquer coisa é extremamente importante para que as pessoas tenham confiança para comprar de você e que somem como um empilhamento na sua oferta. A gente vai ver isso mais na frente. É importante que os depoimentos sejam reais, porque somente dessa forma você conseguirá impactar aqueles que têm algum receio de se tornarem seus clientes. Eu tenho um curso específico para isso. E se você tem essa dificuldade de pedir depoimentos, quais as estratégias que você pode utilizar para pedir esse depoimento,
Eu tenho um curso que fala exatamente só sobre isso, um curso direto ao ponto. Se você tiver interesse, me manda aqui nos comentários que eu mando o link para você. Outro erro muito comum que eu posso apostar, se você está tendo muita dificuldade em qualificar, em vender para esses leads, é porque você não tem um fluxo de cadência. E o que é isso, fluxo de cadência? Nada mais é que uma sequência de mensagens que visa mesclar as formas de contato com o lead para cercar ele de todos os lados. Um bom fluxo possui pelo menos 2 tipos de contatos diferentes. Mensagem e-mail, telefone Instagram, telefone e LinkedIn. Pode ter mais de 2 tipos, mas cuidado para não sufocar o lead. E pelo menos você precisa tentar o contato 6 vezes antes de desistir desse lead por falta de contato. Esse último erro é o erro mais fácil para você resolver, porque agora você vai ter acesso à fórmula dos scripts lucrativos. Então, você vai ter acesso a toda a campanha, nos mínimos detalhes, tudo desenhadinho, preparado para você adaptar e colocar em prática para ter resultado. Bravo! Ufa, você deve estar aí já como, né? Com a cabeça explodindo de tanta coisa que eu falei, eu sei que foi duro ouvir, eu sei que você, de repente, até deve ter derramado uma lágrima, mas foi para o seu bem. Aquela coisa de mãe, a chamada de atenção com carinho e amor, mas para o seu bem, para a evolução do seu negócio. Eu tenho certeza que agora você consegue identificar esses erros, qualificar os seus leads. A sua equipe, quem faz as vendas, ela vai gastar muito menos tempo e vai ficar muito mais motivada, porque os leads vão converter muito mais rápido, porque você já identificou os erros que você, porventura, estava cometendo, porque agora você não está mais, você sabe exatamente tudo aquilo que você precisa fazer para melhorar o seu processo, qualificar melhor esses leads e ganhar eficiência e, é claro, resultado.